Estou recebendo aqui o advogado criminalista, Dr. Matheus Escócio, juntamente com meus parceiros aqui, Dr. Rebouças, Márcio, professor Márcio. Boa noite. Nós vamos debater novamente a questão da legalidade. É legal, é constitucional, não é? Eu posso exigir a vacinação do filho, eu posso entrar com algum recurso, nós vamos saber tudo isso. Márcio, boa noite. Boa noite, Marciele, boa noite, telespectador, boa noite, Matheus, que está com a gente aqui, meu amigo Rebouças. É um assunto muito importante, muito relevante, voltando aí, né, Marciele, com esse tema, já que é uma preocupação dos nossos pais, das mães aí, das nossas crianças. Rebouças, boa noite. Boa noite, Marciele, boa noite, Márcio, boa noite, doutor Escócio. E hoje, no almoço, eu fui barrado em um restaurante porque não tinha um passaporte vacinal e já fiz a minha denúncia no Disque 100 contra aquele restaurante. Vamos falar também sobre isso hoje. Doutor, obrigado por ter vindo, receber nosso convite, comparecer aqui no estúdio. E nós vamos falar sobre esse tema tão polêmico, né? Que é essas restrições ao cidadão, aos pais. Os pais estão... Por que eu volto a esse assunto? Porque eu recebi muitas perguntas no Instagram que ficaram, assim, nebulosas. Não ficou bem respondido. Então, doutor Matheus, começando pelo senhor, depois para o Rebouças, eu quero que o Rebouças já faz a emenda aí, vamos dizer assim. Doutor, é legal o colégio exigir que eu vacine o meu filho para frequentar as aulas? Boa tarde, é um prazer estar com vocês aqui nesse programa maravilhoso. Veja só, quando a gente vai adentrar nessa seara da legalidade de uma restrição a uma liberdade individual, a gente está tocando no direito constitucional, de um dos mais elementares direitos constitucionais, que é justamente a liberdade de ir e vir. E aí, mais especificamente, a gente está falando de restrição de direitos que causa muita polêmica realmente no seio social. Porque me parece que tem uma lei, tem um artigo aí que eu não sei, me lembro que a doutora citou no último programa. Exatamente. Que tem uma lei já que exige que isso seja... Exato. Sim. Vai lá. Perfeitamente. Essa restrição, ela é polêmica, de fato. Toda restrição estatal no Estado Democrático de Direito tem que ser muito bem pensada, muito bem calculada pelo governante, porque a liberdade negativa, né, que é a abstenção do Estado contra o cidadão, né, contra o indivíduo, ela tem que ser muito bem calculada no Estado Democrático de Direito. Levando isso em consideração, né, a gente tem que ver que essa restrição ela tem uma ideia de proteger a saúde pública. Porém, a gente está falando de criança, né? E os estudos, eles não são tão precisos assim quando a gente vai adentrar na vacinação de crianças, né? Os estudos, eles são mais conclusivos quando a gente está falando de vacinação de adultos, né? A minha e a sua, no caso, né? Então, é um tema bem polêmico, né? Ele é legal no sentido de que ele respeita a formalidade do Estado democrático de direito, né? No ponto de vista estritamente formal, é legal. Porém, a legalidade ela não tem só o aspecto jurídico, ela tem um aspecto também social, moral, ético, né? Está para além do direito. Aí a gente já entra numa discussão mais política. Agora, como jurista, eu posso responder que ela obedeceu aos trâmites legais, formais, mas isso no sentido estrito. A gente pode adentrar também na questão política, da legalidade mais política, né? A legalidade mais administrativa do termo. Mas no sentido mais jurídico, ela respeita a legalidade estrita. É a sua opinião também, Bolsa? Data máxima vem aqui no nosso colégio? Pois não. Não. É totalmente ilegal e inconstitucional, e vou dizer por quê, a exigência de vacinação até de adultos, quanto mais de criança. Vamos lá. A Constituição Federal diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Ou seja, é um princípio da legalidade. O cidadão, ele só é obrigado a fazer alguma coisa ou deixar de fazer algo que queira fazer se uma determinada lei o obrigar a fazer uma coisa ou disser que ele não pode fazer. O princípio para a legalidade de cobrar vacinação de criança está lá no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente,
que fala do Plano Nacional de Imunização, conhecido como PNI. Lá diz que é a obrigação dos pais vacinar as crianças e adolescentes com aquelas vacinas que estão inclusas no PNI, Plano Nacional de Imunização. Quem é? Isso é uma norma chamada em branco. Por que uma norma em branco? Porque nessa lei, no ECA, não vem dizendo quais são as vacinas. Vai ter um regulamento ou uma portaria que vai regulamentar e dizer quais são as vacinas que estão ou não inclusas no PNI. Quem determina quais são as vacinas que estão inclusas ou não no PNI é o Ministério da Saúde. E até hoje, o Ministério da Saúde não incluiu no PNI, Plano Nacional de Imunização, a vacina contra a Covid-19 para a criança. O que criou-se uma confusão aí nos meios de comunicação, mormente nos jornais, que hoje em dia dão as notícias de forma dúbia, é dizendo que o Ministério da Saúde incluiu a vacina contra a Covid para crianças menores que 5 anos no PNI da Covid. Então, esse jogo de palavras que a mídia criou, chamando o PNI da Covid, querendo confundir a cabeça do cidadão, como se fosse o Plano Nacional de Imunização, que não é, Macieri. Márcio, o Plano Nacional de Imunização, ele traz uma lista de várias vacinas que devem ser aplicadas nas crianças pelos pais, vacinas comprovadamente eficazes e, em primeiro lugar, seguras. Porque o primeiro critério para aprovação de uma vacina não é se ela é eficaz. Esse é o segundo critério. O primeiro critério é se ela tem segurança. O que é segurança? O risco que essa vacina oferece. Algum risco que ela venha a oferecer para a saúde ou até para a vida da pessoa. Vale a pena o risco de ela contrair a doença? Qual é o maior? Então, por exemplo, vacina contra a dengue, que é uma vacina que foi criada, desenvolvida por 5 anos pelo laboratório Sanofi Pasteur da França, que depois de 5 anos de desenvolvimento, essa vacina passou 5 anos sendo aplicada no Brasil, no brasileiro que quisesse tomar essa vacina. Por que ela hoje não está no Plano Nacional de Imunização? Porque o próprio laboratório chegou à conclusão, após estudos, que quem tomar aquela vacina contra a dengue, sem ter tido contato com o vírus da dengue anteriormente, vai desenvolver a dengue hemorrágica, que é a pior dengue que tem e que mata, quando tiver contato com esse vírus após ser vacinado. Então o Ministério da Saúde vai aí no site, pesquise aí no Google, ele parou a vacinação contra a dengue e recomendou que não se tomasse mais. Eu estou dando apenas um exemplo de uma vacina comprovadamente fabricada, respeitando todas as etapas em 5 anos, aplicada por 5 anos depois, ou seja, 10 anos de experiência com a vacina, e depois não se comprovou que a vacina da dengue não era segura. Então a principal argumentação para se colocar a obrigatoriedade em uma vacina é a segurança. Então vamos lá. Ainda que essa vacina, por que, Macieri, que não é legal a cobrança por escolas ou por qualquer lugar e a obrigatoriedade de vacina em criança, e muito mais ainda absurdo, alguns magistrados, ainda bem que foram poucos, se eu não me engano foram 2 em todo o Brasil, que se manifestaram dizendo a respeito de tomar guarda de filhos dos pais que não vacinaram seus filhos, mas se tiver no PNI, vai ser possível isso. Mas ainda assim, seria argumentável a não obrigatoriedade legal. Por quê? Porque trata-se de uma vacina experimental. A própria bula, por exemplo, das vacinas dizem que a fase de testes para segurança, umas vão terminar em 2023, outras em 2025, outras em 2026. Então, como o Dr. Robert Malone disse, que é o criador da técnica rMNA, ele disse, se tem risco, tem que ter opção. Se tem risco, tem que ter escolha. Eu tenho que ter o direito de escolher, eu quero correr esse risco, eu não quero. E aqui eu quero trazer, para finalizar essa minha fala nesse momento, uma reportagem do Jornal Diário do Nordeste, onde ouviu várias pessoas, algumas pessoas dizendo que era obrigatório, que não era, que podia exigir, que não podia. E aí, quem leu a reportagem viu ali o depoimento do Dr. Clístenes, que é o juiz da vara de infância aqui de Fortaleza, uma pessoa muito séria, conheço o Dr. Clístenes, já fiz audiências com ele, já participei de programa de entrevista com ele, e o próprio Dr. Clístenes disse que, neste caso, ainda não se pode cogitar, muito menos falar em tomar guarda de pais que não vacinaram suas crianças. E também é muito complicado falar em obrigatoriedade. Por quê? Porque essa vacina não faz parte do Plano Nacional de Imunização, que é obrigatório na lista de vacinas para crianças e adolescentes. Então, por isso que não é nem legal e nem constitucional essa obrigatoriedade que querem imputar à vacinação de crianças. Doutor Matheus, sua réplica. Eu não discordo totalmente da visão do Dr. Carlos, não, de forma nenhuma. Até porque a vacina ela é muito recente, né? A gente tem que ter um período de experimentação ainda, né?
Então, eu acredito que os pais eles deveriam sim ter mais liberdade, né? Apesar da legalidade no sentido estrito, eu discordar um pouco do doutor, mas eu aprofundando no mérito, na materialidade da legalidade, eu concordo que deveria haver sim a opção para os pais, né, de não vacinar especificamente a gente falando de criança. Esse é o ponto. Contra adulto a gente pode até... Essa dúvida do adulto eu não quero mais discutir, eu acho que já está ultrapassado. Mas agora as da crianças eu acho que... É muito recente, né? Veja bem, nós não estamos discutindo aqui, para vocês de casa entender, mas Vacina, nós estamos discutindo legalidade e nós obrigatoriedade. estamos discutindo, porque isso foi uma pergunta muito frequente aqui no meu Instagram. Nós não estamos discutindo eficácia de vacina. Nós estamos discutindo exigência legalidade de vacinação. Se é legal ou não é legal. Esse é o ponto que mais... No qual eu fui mais abordado pelo público de casa aí. Então, veja bem, a minha opinião, eu acho que isso deveria ser uma escolha dos pais, né? Essa questão da exigência. Eu sou a favor da vacinação, mas eu acho que cada um tem a sua opinião, cada um tem que cuidar do seu filho e tal. Mas eu acho também, como vocês disseram, teria que haver uma comprovação de fato que realmente funcione. Que atingisse um limite de segurança aí, vamos dizer, razoável. Márcio, Marciele, Rebouças, Matheus, foi muito boa a colocação dos colegas, porque desta feita, né, Marciele, ao contrário do que aconteceu no outro programa, que algumas semanas nós tivemos alguns colegas aqui participando, eles eram do mesmo parecer, pensavam igualzinho, né? E na ocasião eu fiz algumas indagações, exatamente no sentido de questionar se essa questão da obrigatoriedade da vacina já não seria não uma lei, e sim uma interpretação da lei. E eu entendo que o Rebouças, ao seu modo, claro, né, com as suas palavras, com uma linguagem mais técnica, mostra exatamente isso, que essa interpretação é interpretação e não lei. Porque primeiro é citado o ECA, que nós sabemos que é um estatuto que já vem de muitos anos, 1990. e, portanto, a pandemia do Covid-19 não está lá citada no ECA. Foi citado aqui também a Constituição como fundamento legal para se exigir. É evidente que a Constituição também não versa sobre o coronavírus. Foi citada a decisão do STF, mas nós sabemos que o STF versa sobre a vacinação em geral. Não tenho conhecimento se o STF já se reuniu para discutir essa questão específica, talvez os colegas possam falar para a gente, se já discutiu essa questão específica da obrigatoriedade da vacinação das crianças. Então eu questionei se não era muito mais uma questão de interpretação. Além do que já foi falado, pelo menos o aspecto científico, o que nós ouvimos durante quase 2 anos, é que os riscos do Covid para as nossas crianças era mínimo. É tanto que foi citado estatística, pouquíssimas crianças morreram e ninguém sabe ao certo se de fato morreram de Covid, né? Então, realmente cabe esse questionamento. É lei ou é interpretação da lei? Vale a pena o risco? Porque se é uma vacina também experimental, existe o risco tanto no sentido de vacinar ou de não vacinar, né? E a partir daí, está correto obrigar os nossos filhos a se vacinar para poder frequentar a escola? A bola, entendo, está com os colegas. Isso já foi dito, nós já debatemos aqui, é muita polêmica. Eu sou a favor, se nós vivemos numa sociedade democrática, eu sou a favor do entendimento melhor, respeitando a opinião dos pais, porque além de tudo isso tem a questão religiosa, tem a questão de formação, tem uma série também de... Questão psicológica, tem uma série também de fatores individuais que devem ser respeitados. Agora, vamos lá, se tem um estudo fundamentado, com o tempo adequado, que diz é eficaz, aí tem que vir a exigência. Primeiro, Marcelo, se me permite... A minha opinião. Não, tudo bem, mas só para agregar a sua opinião. Como eu quero deixar isso bem claro, certo? A Ordem dos Advogados do Brasil, do Ceará,
fez um seminário aqui, há alguns anos atrás, sobre responsabilidade civil e criminal dos profissionais da área de saúde. Para o Brasil todo, vieram médicos, promotores, juízes, enfermeiros, vieram fisioterapeutas de todo o Brasil para esse congresso. Eu estou falando isso porque eu quero que a população entenda que eu não estou dando aqui opinião, não é opinião alheia, né? Eu fui o palestrante nesse congresso sobre responsabilidade criminal dos profissionais da área de saúde, né? Então eu sei do que estou falando. Para você ter uma vacina, um medicamento, vamos falar nem vacina, um medicamento que seja, não precisa nem ser uma vacina, eu tenho que ter eficácia? É lógico, como é que eu vou tomar o que não é eficaz? Mas em primeiro lugar, antes da eficácia, eu tenho que ter a segurança. É obrigatório isso. Porque eu posso ter, Marcelo, um medicamento que ele é 100% eficaz. Eu posso dizer assim, ó, tá aqui, se você tomar essa pílula aqui, você não vai pegar essa doença jamais. É impossível, é 100% de certeza que você não pega essa doença. Mas tem um porém. 30% das pessoas que tomam esse medicamento, olha, eu estou falando aqui hipotético, não estou falando dessa vacina, nem de médica, estou falando de uma forma hipotética. 30% aqui das pessoas que tomam esse medicamento, infartam. Não estou nem que morre, infarta. Pode morrer ou pode não morrer. É um percentual aceitável? Não. Eu não tenho hoje uma estatística percentual. As pessoas sequer leram a bula das vacinas. Eu li. Se você pegar a bula da Pfizer, por exemplo, você tem 3 bulas. Qualquer cidadão tem a curiosidade. Entra aí no Google, coloca bula, vacina, Pfizer. Vai abrir o site da própria Pfizer com 3 bulas. Uma bula para pacientes, uma bula para médicos e um adendo, eu nunca tinha visto isso na minha vida, um adendo para médicos falando sobre miocardite e periocardite. Só sobre isso, dizendo que até maio de 2021, 283 pessoas, está na bula, 283 pessoas tiveram miocardite e periocardite, ocasionada diretamente pela vacina da Pfizer na França. Isso em maio de 2021, com poucos meses de vacinação. E eles dizem o que na bula? O risco de miocardite e periocardite é maior em pessoas do sexo masculinos e mais jovens. Aí tem que ter alguma vantagem ficar mais velho, né? Em pessoas do sexo masculino e mais jovens. Eu queria lhe provocar sobre isso, Bruce. E aí, é uma questão que está na bula. E aí eu quero falar de uma coisa que o Márcio foi muito feliz em falar aqui, na decisão do STF. Olha, vamos usar aqui a lógica. Você não precisa nem ser jurista. O STF disse, com todas as letras, a vacinação não é obrigatória em adultos. Sobre criança não se manifestou ainda. E ele nem pode falar o contrário em criança, porque em adulto ele já disse, a vacinação não é obrigatória em adultos. Ao mesmo tempo que ele disse, mas eu posso criar restrições para os não vacinados, o que é um absurdo, uma incongruência, que isso vai mudar esse entendimento, eu não tenho dúvida disso. Se não é obrigatório, não pode criar restrições. E aí, Marcelo, pronto, usando a lógica que você mesmo usou agora, como é que eu tenho uma vacina que não é obrigatória em adultos e eu vou falar, um juiz irresponsável, um juiz que fala isso, ele é irresponsável, colocou pânico em cidadãos que estão totalmente apavorados já com a doença, e agora vem a questão da vacina, de falar que vai tomar guarda de pai que não vacinar filho, de uma vacina que para adulto não é obrigatória. Como é que vai ser obrigatória para a criança ao ponto de um pai e uma mãe perder a guarda do seu filho? Não, isso aí eu acho que é um exagero. Foge de qualquer racionalidade. Nós sabemos, né, doutor Matheus? O que o senhor acha disso aí? Como é que vai tomar a guarda? Acima do que o Poder Judiciário pode se imiscuir, né? Já eu entra acho que muito no mérito da particularidade dele. Da autonomia privada, né? Da opinião dele. Eu acho que ele entrou na particularidade, usando a função que ele tem como juiz, Sim. achando que pode exercer isso. Como é que é isso? Que é um problema. Quer dizer, é uma coisa de maluco. Doutor, eu queria perguntar o seguinte. Um exemplo hipotético. Meu filho, um exemplo. Estou dando um exemplo. Certo. Meu filho vai para a escola, não vacinou. Vai Vai para a escola, certo? A escola proíbe que meu filho frequente as aulas. O que eu posso fazer judicialmente, que isso é uma pergunta recorrente no meu Instagram, para manter meu filho na escola? Aí, no caso, a gente tem eu acredito que haja uma abusividade, né, por parte da escola, né, mas é a minha visão pessoal, né? Okay. Mas, assim, o que a gente a pessoa pode fazer é acionar o Estado, né, entrar contra o Estado, contra a Prefeitura, né, dependendo se for escola pública, e pedir a forçada matrícula dessa criança, né, pedir em tutela de urgência um caráter liminar, que seja forçada a escola a reconhecer a matrícula dessa criança e em sede definitiva para que seja efetivada a matrícula.
Eu vejo essa possibilidade, sim. É tão absurda, Marcelo, essa questão da escola, é tão absurda que, veja bem, o Ministério Público do Estado do Ceará deu uma nota técnica, tá? Entendam, o Ministério Público não decide nada. O Ministério Público, ele dá uma nota, um parecer. Da mesma forma que um advogado dá um parecer, o membro do Ministério Público nada mais é do que um advogado público, nada mais é do que um membro de um órgão onde ele advoga em alguma causa. Então, o Ministério Público do Ceará deu um parecer dizendo que, recomendando que as escolas do Estado do Ceará, públicas ou particulares, cobrassem comprovante vacinal, certo? Isso não é obrigação para as escolas. O Ministério Público não tem poder de mandar. No mesmo dia, na mesma semana, não sei se no mesmo dia, o Ministério Público do Distrito Federal deu um parecer, também um parecer do Ministério Público do Distrito Federal, totalmente oposto ao parecer do Ministério Público do Estado do Ceará. O Ministério Público do Distrito Federal deu um parecer dizendo que não, as escolas não devem cobrar passaporte vacinal porque seria ilegal para uma criança ser matriculada. E aí fizeram um remendo. Qual foi o remendo aqui? Ah, não. Quando as crianças fossem matricular, o colégio recebe o dinheiro, matricula. Mas avisa que vai cobrar o passaporte. Recebe o dinheiro. Se em 30 dias eles não apresentarem o passaporte, comunique com o Ministério Público. O que está implícito aí? Nós vamos perseguir, nós vamos intimidar, nós vamos aqui pôr em pânico o cidadão. Parece que no Ceará não tem bandido, Marcelo. Parece que no Ceará não tem facção criminosa. Para o Ministério Público se preocupar de intimidar, para o Ministério Público se preocupar de investigar, de desarticular. Mas nós calma aí. Nós vimos nos últimos programas aqui que tem sim facção e das grandes aqui, hein? Tem que estar infiltrado, inclusive, em prefeituras. Não, exatamente. Mas não é isso que o Rebouças está dizendo. Até parece que eu entendi. Que não tem com que se preocupar. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Para intimidar pai de família. Eu vou dar um exemplo. O aquário. Tá aí um negócio bom para o Ministério Público resolver, né? Já mudou na mão de 4 membros do Ministério Público. Tá aí um negócio que se bom. dão por impedido e não vai para frente. Mas provocar você em relação à sua informação de agora há pouco, você demonstrou preocupação com a bula da Pfizer, não foi? Sim. Nós tivemos... Li toda 3 vezes. Não vou precisar citar nomes, mas nós tivemos, inclusive, pessoas da área do direito também, usando o argumento da bula, mas de forma a favorecer a obrigatoriedade da vacina, com o seguinte argumento: se a gente fosse ligar para a bula, por exemplo, a mulher jamais tomaria um anticoncepcional. Eu acho também. Por causa daquilo, de todos os riscos que são lá relacionados. Mas, e aí? Pois pergunte para essa pessoa que falou isso, se ele já leu alguma bula de medicamento que traz o número de pessoas que tiveram o problema. Você lê a bula de medicamento, ela diz, pode dar de 0,1 a 0,2% de casos, isso aqui, de 0, tantos, e quando você lê bula, fala sempre 0,01, 0,02% de milhões de pessoas que tomam. É minúsculo, é 0,0 alguma coisa. Pergunta para ele se ele já viram alguma bula que traz dizendo, não, até maio nós começamos uma vacinação em 2021. Mas até maio, ou seja, com poucos meses ali, nós tivemos 283 pessoas na própria bula, comprovadamente com miocardite e periocardite. Não trouxe só o percentual, não. Trouxe foi o número de pessoas. Ah, mas foram vacinadas milhões de pessoas. E a subnotificação. Porque a subnotificação é sabida, que é entre 0% e 10%. Somente entre 0% e 10% das pessoas que tiveram algum problema de saúde devido à vacina ou até mesmo morte, notificam. Ou seja, 90% das pessoas que tiveram efeitos adversos, seja qual for o efeito, de uma dor de cabeça à morte, não notificam. Então, se lá diz que foram 283, multiplica por 90% a mais. 900 aí a mais. Então, assim, eu não posso, aqui nós não estamos entrando, eu estou falando sobre isso para justificar um pedido na justiça. Porque nós não estamos entrando, como o Marcelo bem falou, ninguém aqui é médico. Nós não estamos aqui para falar de vacina. Nós estamos falando aqui da questão de uma exigência legal. É impossível no Brasil. Nós estamos falando da legalidade. A exigência, a obrigatoriedade. Dessa exigência, exato. É tanto que o STF já disse, não é obrigatória a vacinação sequer em adultos. Aí veio com aquele remendo que infelizmente no Brasil existe, por exemplo, quando houve o impeachment da Dilma. Aquela relação é clara. Houve impeachment, automaticamente a sentença ela tem o seu efeito principal e tem os secundários, não é isso, doutor? O efeito secundário do impeachment qual é? Da sentença de impeachment? 5 anos de
inabilitado para ser eleito em algum cargo. Fizeram um remendo da Dilma. Não, nós vamos impeachment ela, mas ela vai poder se candidatar. Tanto se candidatou a senadora de um estado aí e levou pau, não foi eleita. Então, assim, é um remendo. O STF deixou claro, não é obrigatória a vacinação sequer de adultos, o que se dirá de crianças. Ó, é o seguinte, está acabando o primeiro bloco, nós vamos para o segundo bloco. Eu quero saber dos doutores o seguinte. Vou entrar no restaurante, como você disse para mim nos bastidores, sou impedido, e aí? E aí? E isso está acontecendo recorrente. Vamos já falar Não isso aí. pode entrar, não pode, não vai almoçar, vai, pede um fast food, se vira aí, problema é seu, o negócio está por aí. Então voltamos já para saber da legalidade sobre isso. Fiquem ligados aí. Voltando agora para o segundo bloco. Então nós estávamos no bate-papo aqui dos bastidores, em que Rebouças foi impedido de entrar no restaurante hoje para almoçar. E aí, primeiro eu quero ouvir a opinião do Dr. Matheus. E aí, doutor? Polêmico, né? É. Quando a gente chega em adulto, a minha opinião ela já é um pouco mais favorável à vacina. Sim, mas pode dar a sua opinião aqui, é isso. Eu acredito, assim, a gente acaba entrando em ciência dando opinião. Com certeza, não Né? tem como, Porque, não tem como. né, acaba entrando em ciência. Até foi meu tema de monografia, que o direito ele não é só lei. Ele é lei, ele é sociologia, ele é filosofia, ele é Princípios história, legais do direito. né? É a axiologia toda que a gente tem do direito. Costumes. É muito amplo, os costumes, né? A jurisprudência, os usos. E aí, eu vou ter que incluir no meu raciocínio o critério científico também, de que nos adultos é mais comprovada a segurança, né? E a eficácia também, aí a gente já vai um pouco mais a fundo, né? Então, essa restrição ao direito de ir e vir é uma maneira moderna que o direito encontra de não acontecer o que aconteceu na revolta da vacina aqui no Brasil, né? Na vacinação forçada, compulsória, no sentido físico do termo, né? Antigamente o exército já Exato. chegava e já plá, Exatamente. aqueles robozinhos. Lembra que Exatamente. no braço e acabou, fim de papo. Com a evolução do direito É. constitucional, né, as cortes, Santa Americana também, né, a gente vê que em vez de haver essa obrigatoriedade e essa forçação física, se instituem mecanismos mais sofisticados, mais refinados de obrigar, né, a pessoa a tomar a vacina. Que seria essa restrição eu vou do ser direito de ir e vir. sincero, na questão dos adultos, estou dando a minha opinião aqui. Eu sou totalmente a favor. Porque vamos imaginar nessa segunda onda se não tivesse vacinados. O que poderia acontecer? Eu estou dizendo aqui, vamos imaginar o que poderia ter acontecido. Então, tá bom, a vacinação ela tem os seus problemas, tem a questão cardíaca e tal, mas salvou muita gente. Eu tenho ouvido, na proporção de 10 por 1, 10 médicos a favor da vacina. Como eu disse, como o Rebouças falou bem, não sou médico, mas eu tenho ouvido e respeito muito a opinião de todos. Eu tenho ouvido aqui que 10 médicos é a favor total da vacina e 1 não. Mas tem que ser respeitado. Sim, claro. Não é isso? Claro. Então Assim eu só acho se que, constrói na dialética, né? Exatamente. Eu acho que essa vacina salvou muita gente, a minha opinião. Não quero entrar aqui na questão científica, porque eu não tenho nem capacidade. Aliás, eu acho que nenhum de nós aqui temos essa capacidade para discutir isso. Nós precisamos ter aqui um cientista especializado na área, que eu vou trazer aqui um médico que além de ser infectologista, ele é um médico nuclear. É um médico cientista nuclear, tá? Um cara que tem propriedade para falar. Eu conversando com ele essa semana, ele falou, não tenha dúvida que a vacina barrou e muito a questão. Mas eu te explico isso aí no programa, como funciona, como reage em cada corpo, em cada ser humano, por que dessas questões cardíacas, dessa reação, por que o ser humano foi pego de surpresa com essa reação da vacina. Para tudo isso vai ter uma explicação aí nos próximos programas, entendeu? Mas é isso. Rebouças, a sua opinião. Doutor tem quantos anos? Tenho 29. 29. Eu perguntei, doutor Cidade, porque eu lembrei aqui do Bruno Graff. O doutor deve saber, né? O Bruno Graff é um advogado de 28 anos de idade, lá do Sul, que tomou a vacina
e morreu. E a mãe dele teve condições, teve conhecimento, teve força para retirar partes do corpo desse jovem advogado e mandar para a Europa para fazer análise, que aqui não tem. Aqui no Brasil não tem como fazer essa análise. E foi feita na Europa e foi detectado. O que matou não foi coronavírus, o que matou não foi algo alheio, foi a vacina. A vacina matou Bruno Graff, de 28 anos, advogado. O FDA, o órgão norte-americano de controle de medicina, aqui não estou falando de medicina, estou falando de estatísticas. O FDA tem notificações de reações adversas, inclusive de morte. Falando especificamente de morte, não vou falar de reação adversa sem ser morte não, só de morte, nos Estados Unidos. Em 100 anos de notificações da população vacinada contra toda e qualquer doença, vacinados, 75% dos casos de morte só tem 2 anos, foi com vacina de Covid. Deu para entender? Em 100 anos, todas as notificações de morte feitas ao FDA, o órgão americano de saúde, de pessoas que morreram, todas as vacinas, malária, hepatite, febre amarela, tifo, toda vacina que você conhecia aí, que já existiu, 75% das mortes em 100 anos foi em 2 anos da vacina da Covid, sabendo que existe uma subnotificação muito grande. E aí eu vou vir do FDA para Fortaleza, diretamente para Fortaleza, para o Hospital Regional da Unimed. Estou falando de estatística, não estou falando aqui de vacina, estatística. 87% das pessoas internadas há 15 dias atrás no Hospital da Unimed, em enfermarias ou apartamentos, eram de pessoas vacinadas, 87%. 90% das pessoas internadas em estado grave em UTI no Hospital da Unimed há 15 dias atrás eram de pessoas vacinadas. Então eu tenho 10% de pessoas não vacinadas em estado grave, 10% apenas, e eu tenho 100 menos 87? Você vê que a estatística... Isso aqui, quanto? Mas você vê, 13% de pessoas não vacinadas em estado normal. Então, é o seguinte, Rebouças. Eu não posso... Não, Marcelo, sabe o que é? Porque você falou algo aqui que não tem estudo científico. Não, nem por mim, nem por você. Nós não entendemos estou falando de isso. estatística. Eu estou falando o seguinte, não, mas a sua estatística, eu tenho que te interromper um pouco pelo seguinte. A informação que eu tenho é muito contrária disso. De quem? De estatística de onde? Eu posso te Você ouviu um médico. Eu posso te colocar, inclusive, deixa o espaço para me colocar no ar, eu vou colocar a Globo falando que 90% dos internados... Cara. Não. A Globo, cara, pelo amor de Deus. Outra coisa, esse meu amigo cara? amigo que eu citei, médico, que vai comparecer no programa, ele Quer disse... que eu dê outra Calma, estatística? deixa eu só concluir. Pois não. Ele disse o seguinte, nunca foi prometido que quem tomasse a vacina era completamente imune. Mas foi prometido que não iria piorar. Mas 90% estão piorando. Mas não piorou. 90%? Então veja bem, ele disse... Se não ele, estou falando cientista, me dizendo, eu tenho que ouvi-lo. Só contribuindo com os colegas, vocês estão falando de 2 aspectos diferentes da vacina. E tem um terceiro. Calma. Só para ficar claro para o nosso telespectador, essa análise do Marcieri de agora é sobre a questão do percentual de pessoas vacinadas, a eficácia da vacina. A análise do Rebouças é em relação ao efeito colateral da vacina. Não. Claro. Esse percentual, não, claro que é. Não, agora... Pelo amor de Deus, Marcieri. Se ele disser... Marcieri. Desculpa, você está equivocado. Se ele disser isso, eu também vou Não, discordar até dele. então nós estávamos falando sobre a questão da Não tem obrigatoriedade. nada a ver com o que você falou. E que aí, para ser obrigatório, tem que ser seguro. Aí ele deu estatística. E agora não, a estatística que eu dei... Porque não tem nada a ver com o que você falou. Não tem como não entrar nessa parte. E eu não estou entrando na parte científica. Eu estou entrando em estatística. Então eu falei da estatística de vacinação. Lá nos Estados Unidos, de resultado morte, 75% de todas as mortes de vacina na história da humanidade de 100 anos para cá foi de vacina da Covid, e aqui em Fortaleza, estatística... Mas você julga que esse percentual foi por causa de quê? Falta de eficácia da vacina, que não serve para o Omicron, Então, antes você falou que foi por causa da vacina. Isso precisa ficar claro para o nosso telespectador. Não foi como o Márcio falou, não. Uma coisa é dizer... Por causa da vacina, você citou até um caso específico. Pessoas que morreram? Sim. Sim, efeitos adversos de morte por causa da vacina. Não é o efeito colateral? E nos Estados Unidos, então, 75% de todas as mortes separar na esse história assunto. da vacina, sim. Agora, eu queria Uma coisa é o efeito colateral, outra coisa é a falta de eficácia da vacina. Você falou em Globo. Eu queria dizer o seguinte para o telespectador que assiste o programa do Carlos Marcieri.
Porque, pessoal, Marcele, me fala muito do seu programa aqui. Sabe por quê? Porque é um programa que não tem compromisso com outra coisa que não seja com expor a verdade dentro daquilo do nosso conhecimento. Olha bem como é que trabalha as outras emissoras. O ministro da Saúde do Brasil, que tem os dados, ele abriu a boca e disse, numa live, olha, 4 mil mortes no Brasil notificadas até hoje. Quando eu digo até hoje, não é hoje não, é até um mês atrás mais ou menos. 4 mil mortes totalmente ligadas à vacina. Ou seja, a causa dessas 4 mil mortes foi vacina. Aí saiu na Globo, saiu no Folha de São Paulo, saiu nos jornais. Ministro erra dado. Ministro erra dado. Eu fui pesquisar o dado errado do ministro. Sabe qual é o dado errado do ministro? Ele falou 4 mil mortes. Sabe qual é o número exato? 3.986 mortes. Qual é a diferença de 3.986 para 4 mil, meu amigo? Para eu arredondar para 4 mil. De mortes ligadas diretamente à vacina, comprovadamente ligadas à vacina. Você percebe que nesse caso ele está falando de vacina efeito como colateral, sendo efeito colateral. Morte. E não a eficácia da vacina. São situações Por quê? diferentes. Porque eu disse que em primeiro lugar... Você tá falando sério. Sim, porque em primeiro lugar tem que se ver a segurança. Para depois eu pensar em eficácia. Eu não posso pensar assim, sabe, Márcio Maciel? Na verdade, eu vou tomar um remédio aqui, que se não me matar, eu vou ficar imune. E aí eu quero entrar aqui para finalizar minha fala aqui. Para finalizar, Tem uma terceira coisa ainda, que os médicos, e esse médico aí que você falou, omitiu de você. Esse cientista pior, omitiu de você. Saiu um estudo agora de um órgão americano também, certo? Que eu esqueci agora o nome, um órgão do governo americano. Saiu agora, tem uma semana, que disse o seguinte: o indivíduo, o cidadão, que foi contaminado com a variante Delta, que era aquela pior variante que tinha, que vocês sabem que esse amigo de vocês aqui pegou e foi entubado 3 vezes e foi traqueostomizado 2 vezes, passei 45 dias na UTI com isso, vocês todos sabem, que foi a Delta. O estudo americano diz o seguinte: a pessoa que foi contaminada com a variante Delta e sobreviveu, porque muita gente morreu, e sobreviveu, ele é muito mais imune a qualquer variante do coronavírus do que uma pessoa com um esquema vacinal completo. E aí, como é que eu não vou respeitar a ciência? Como é que um restaurante, como o Marcelo disse, chega para mim e diz: você tem a vacina? Não. Aliás, você tem um comprovante vacinal? Não. Então você não pode entrar. E aí, eu sou muito mais imune, estudo científico norte-americano, sério do governo americano, de que eu tenho muito mais imunidade do que uma pessoa que tem 3 doses de qualquer vacina. E aí eu venho com uma postagem que eu vi ontem que achei muito interessante. Uma moça postou assim: fiz o teste, deu positivo, mas graças ao governo, acho que era de Pernambuco, eu acho, eu tenho passaporte vacinal e eu posso ir para qualquer canto transmitir o coronavírus. Aí é questão de consciência, né? Da outra, não, mas eu não estou falando da questão da consciência, não. Não, da eu pessoa. Eu estou querendo dizer que o comprovante vacinal não quer dizer nada. Tá entendendo? Não é uma coisa que tenha eficácia ao ponto que eu dizer: olha, esse papel aqui garante. Não tem. Rebouças, doutor Matheus, eu acho assim, ó, que ser humano é complicado. Ó. Total. É uma A coisa... vida em sociedade, a vida em sociedade. Eu costumo Por dizer isso que assim, precisa do direito, né, doutor? Senão não precisava. Homo homini lupus, né? eu sempre falo assim, cara, se você levar um jumento daqui lá para a Antártica, ele sobrevive... Lembrei de outro, Ubissocitas e Bijus, onde está a sociedade estará o direito. Espera aí, moço. Se você levar um jumento daqui lá para a Antártica, ele não sobrevive. Trazer um urso polar de lá para cá, ele não sobrevive. Mas se você levar um cabeça chata para lá, ele come o urso e o jumento. Ele vai sobreviver e se vai o churrasco do jumento. Se você trouxer lá um habitante de lá do Ingru também, ele vai sobreviver. Vai. Então o ser humano se adapta a tudo e fala o que quer. Na verdade, a gente começou esse programa aqui para saber realmente das exigências. Então eu quero voltar nesse tema. Então eu quero fazer uma pergunta para o doutor Escócia. Se o doutor Escócia fosse contra a vacinação, como... Eu não sou contra a vacinação. Ei, só deixar claro isso, Marcelo. Eu não sou antivacina, eu não sou contra a vacinação, eu sou pró-vacina. Já tomei várias vacinas. A vacina da gripe eu tomei vários anos. Deixa eu concluir a vacina da... Não, você disse que eu sou antivacina. Mas depois você fala. Depois você pega a minha fala e fala. Não, mas depois você pega a minha fala e fala. Tá bom. Você é o dono do programa, eu vou ficar calado. Não é isso não, meu irmão. É assim, depois você fala, não, quando o Marcelo... Aí você pega a minha fala. Quando o Marcelo e passar a palavra, eu falo. Doutor, então, o que o senhor faria juridicamente, ou qual seria a sua defesa para o cidadão poder entender e talvez usar a sua fala? Qual seria a defesa jurídica que o cidadão teria?
Ou seja, o cara precisa almoçar fora. Hoje está praticamente impossível você entrar no restaurante sem ter O passaporte. o passaporte da vacina. Comprovante, né? Quer dizer, está praticamente impossível. Sim. O que o senhor orientaria esse cidadão? Para aquela câmera lá, por Pois favor. não. Eu acho até que, se você me permite desviar só um pouquinho do Claro, tema pode para ficar à entrar num vontade. tema interessante, que é a questão do direito do trabalho. Né? No direito do trabalho, a gente está vendo que existe a obrigatoriedade do trabalhador se vacinar atualmente. Né? E podendo ele, inclusive, sofrer sanções das mais diversas, que até a demissão, se não tiver o esquema vacinal completo. Né? Aí a gente já entra num tema muito espinhoso, porque a gente está falando do direito da parte mais fraca da relação jurídica, que é o trabalhador. Né? Então a gente já vem desde a reforma trabalhista, tendo uma precarização da condição do trabalhador e essa obrigatoriedade de vacinação também agora indo contra o trabalhador, né? Que às vezes são pessoas, inclusive, com menor instrução, pode haver uma pessoa com menor instrução dentro dessa classe, e ela sofrer essa sanção, para mim, é exagerada, né, do Estado, permitir essa punição do empregador contra o empregado, né? Então, aí eu desviei um pouco do tema para... Não, mas é importante. Bem pertinente. Bem pertinente. Né? Porque realmente eu vejo aí um prejuízo ao trabalhador, que é a parte mais fraca. E essa lei já existe perante ou seja, eu sou empregador, eu posso mandar meu empregado embora? Porque ele não está com esquema Eu vacinal. posso? Pode. Isso Exatamente. mas que tipo? Mandar embora vai pagar indenização ou não? No caso, uma demissão seria uma demissão por justa causa. Justa Justa causa? causa, exatamente. Complicado. Que iria complicar aí os direitos do trabalhador que está sendo demitido. Ou seja, se eu tenho um funcionário, tomou a vacina, Márcio? Não. Passa no RH, posso demitir por justa causa. É possível. E tanto... Você falou que nosso programa não tem medo de declarar a verdade. Você percebe que em alguns aspectos a gente tem se aproximado Isso muito. é uma brutalidade. Em nome da ciência, em nome do bem comum, de uma verdadeira ditadura. É o que está acontecendo no nosso país. Isso aí Pelo amor de Deus, meu Eu irmão. acho assim, nossa, eu não sabia, ó. Eu acho assim, chega a tal ponto de querer que se prevaleça o poder de quem governa. Isso aí é coisa de Hitler, de nazista. Para mim é coisa de ditador barato. Certeza. Não, aliás, ditador barato. Tirar O cara que sustento faz da negócio aí. família. Quer dizer, tira o sustento da família, uma exigência brutal, né? Na verdade, Marcelo, não é uma lei. Não existe essa lei. Tá? Isso foi um entendimento, corroborado por esse entendimento que eu já falei do STF, que é a vacinação. Mas vira lei. Não, tá, mas vamos lá. A vacinação não é obrigatória, mas podem haver sanções. Aí, quando o STF falou isso, esse absurdo, o que foi que aconteceu? Estados governados, principalmente por esquerdistas, de imediato já começaram a exigir. O Ministério Público do Trabalho, que deveria ser a favor do trabalhador, porque as pessoas falam tanto do Ministério Público, e quando eu digo que quem está a favor do cidadão, quando você vai lá e expõe o seu problema e defende o seu direito, é o advogado. O Ministério Público do Trabalho deu um parecer favorável, dizendo que o trabalhador pode ser demitido por justa causa, quando ele não quiser tomar vacina. Mas isso não é lei. E no futuro, as empresas que fizerem isso, havendo uma mudança de entendimento no STF, que é normal acontecer, poderão ter uma surpresa desagradável. Aliás, com pagamento isso é de dano, com questões aí pesadas. Inclusive, já tem decisões aqui no Brasil, da Justiça Federal, impedindo a demissão de determinados órgãos de funcionários que não estão vacinados. Nos Estados Unidos, a Suprema Corte já decidiu para todo o país. Funcionários do governo federal norte-americano não podem ser demitidos por justa causa, por não terem tomado a vacina. Isso aí nos Estados Unidos já foi pacificado. Aqui no Brasil, o governo federal não admite essa demissão, tá? Amanhã ou depois, quando mudar o entendimento do STF sobre esse tema, quem demitiu vai sofrer dano, o empregador que demitiu, e agora já está começando. A ministra Damares sempre perguntou, Carlos, o que é que eu digo para um telespectador que está entrando no restaurante e foi impedido de entrar? Eu não discuta, não vale a pena. A ministra Damares, do Ministério dos Direitos Humanos, que é contra os direitos humanos, essa discriminação, certo? Esse apartheid que estão criando no Brasil, criou a possibilidade, por meio do Disque 100, que é o Disque Denúncia do Ministério dos Direitos Humanos, você denunciar aquele local. E aí, vamos ver o que vai acontecer depois com esse pessoal. Esse restaurante que eu fui hoje, Disque 100 nele já. Dou o nome do restaurante, o endereço, ó, fui violado, tiro uma foto,
Fui violado aqui no meu direito como cidadão, no meu direito de ir e vir. Eu, inclusive, no meu caso específico, eu já tive o coronavírus, a Delta, a gravíssima, estou recuperado e o estudo diz que eu tenho mais imunidade. Então, diz que Matheus, 100. o senhor concorda com isso? Com a restrição Não, de adultos. Com o que o doutor você acabou de dizer. Que no futuro pode haver uma mudança de entendimento, essas Sim, pessoas que sim, demitiram sim, agora certamente, e que certamente. segregaram agora podem sofrer consequências. Pode- Aproveitando esse gancho, vou mudar um pouco o tema, tá? Eu tenho recebido também vários comentários no Instagram. Olha o que eu tenho recebido. É o seu programa, Marcelo, é o do mais visto do estado do Ceará e do Brasil. Eu tenho recebido o seguinte, veja bem. A questão da Boate Kiss. Sim. Aquele julgamento, Merece um programa só sobre esse julgamento aí. aquele julgamento, na Outro tema opinião bom. de vocês dois, foi justo, doutor Matheus. Porque homicídio doloso, houve a intenção de matar. Quem é que vai fazer uma festa com intenção de matar? Essa é a minha pergunta. Dolo eventual. Primeiro pro doutor Matheus, depois o Rebouça, olhando sempre o timer, ele que está terminando. Justiça é uma pergunta, é um conceito muito indeterminado, né? Eu acho assim, o conselho de sentença, ele optou por condená-los, né? Efetivamente. Agora, eu não estudei o caso aprofundadamente, né? Eu não vi os autos, né? Eu soube como qualquer cidadão mesmo, por fora, né? Eu era muito jovem, confesso, quando aconteceu o acidente. Mas, assim, o julgamento ele respeitou as formalidades legais. Não consegui acessar os autos para dizer para o senhor com precisão se foi justo. O que o Ministério Público viu ali foi o dolo eventual. É quando a pessoa assume o risco de acontecer um crime e a pessoa incorre nesse dolo eventual. Agora, é muito grande a discussão, e ela é uma discussão muito precisa e importante, de que ali pode ter sido um homicídio culposo, se encaixaria melhor, né? Não iria ao... Não doloso, né? Não doloso, não iria a júri. Eu não vejo intenção, Rebouça, o que você acha? Esse doutor, quando falou, até falou, né? Aquele acidente, né? Eu conheço bem o caso, porque na época eu dei muita entrevista sobre esse caso, inclusive falando das boates aqui de Fortaleza, né? Na época, hoje em dia eu não sei nem quais são as boates aqui de Fortaleza, mas na época eu ainda sabia o nome de boate. Você conhecia muito elas, muito né, demais, Rebouças? só tá a fundo. Então eu até na época falava, vai em tal boate, veja se lá tem saída de emergência. Não tem. Vai em tal casa de eventos, veja se tem saída de emergência. Não tem. Veja a quantidade de extintores. Não tem. Eu me lembro que nós brincávamos dizendo assim, eu fui a uma boate naquela época, e lá o pessoal falando, e se que pegasse fogo, até um amigo disse, eu entrava dentro do freezer, né? Porque não tem para onde correr, só tinha uma entrada e uma saída. Mas juridicamente falando, Marcelo, eu conheço bem o caso, o dolo eventual é algo muito complicado. O que é o dolo eventual? É quando a pessoa assume o risco de produzir o resultado. Para um ser humano assumir o risco de produzir um evento danoso morte, eu vou usar aqui o exemplo de cruzar o sinal vermelho. Você vem aqui à noite, numa cidade perigosíssima como Fortaleza, vamos botar aqui, até porque é tão perigoso que o Detran já reconheceu e tem um determinado horário, eu não sei se é 22 horas, que se você passar abaixo de 30 quilômetros, você nem é multado no sinal vermelho, né? De tão perigoso que é essa cidade. Então imaginei, mas vamos colocar um horário cedo, 8 horas da noite, que ainda é multado. E você vem ali num bairro perigosíssimo, e você olha assim rapidamente, não vê nenhum carro, e arrisca atravessar sem estar em alta velocidade. Uma velocidade de 30 km, velocidade baixa, e vem de repente um carro com o sinal aberto, bate e morre alguém. Você assumiu o risco de produzir resultado morte? Ou você estava assumindo que aquele local é perigoso e eu queria evitar de ser assaltado, de pôr a minha vida em risco? Eis a questão. Então eu assumi o risco de matar alguém, eu tenho que ter na minha mente o seguinte, rapaz, se eu fizer isso aqui, eu posso matar alguém, 50% de chance de matar alguém, ou 50% de chance de não matar, mas eu não estou nem aí. Se morrer, morreu. O raciocínio, eu sempre ensino sobre dolo eventual para meus alunos falando isso. Você vai atravessar o sinal vermelho, aí você para, você volta no sinal e diz, rapaz, se eu atravessar esse sinal vermelho, eu tenho 50% de chance de matar alguém. E eu tenho 50% de chance de não matar. Se morrer, se lasque. Atravessa. Assumiu o risco. Então, não é plausível eu achar que as pessoas fizeram uma festa, né, onde já tinha sido usado dezenas de centenas de vezes fogo dentro, o mesmo fogo, dentro da mesma boate, em casas similares, e que aquelas pessoas encantou o jovem de 20 anos, o dono de uma casa de festa que está ali atrás de propiciar o melhor para o seu público, que ele assumiu o risco de matar ou não, aí
eu penso que não foi justo. Mas, vamos lá, o doutor falou de algo importante. Era Aí é a minha praia. Era importante Aí é a minha praia. passar para o Doutor quer telespectador, falar, não, porque o Macieri falou é justo ou não. Era importante não, aí- explicar qual foi a mas deixa- Não, aí agora eu vou falar Não, isso aí. deixa o doutor Não, rapidamente, só só- para concluir que eu não falo só mais. vai, Eu não falo mais. Aí eu entro na minha praia, júri, já fiz mais de 300 júris. Então é o seguinte, o tribunal do júri, para mim, é a forma mais franca e o mais próximo que o ser humano pode chegar à justiça. Porque quem julga não é um juiz influenciado por A, por B ou por C, que pode ser, não é, é o povo. É o Macieri, é o doutor, é você, que somos jurados e vamos ali julgar. Que é o que nós O estamos que eu fazendo acho, aqui agora. o que eu All acho, time. o que eu acho um grande erro é o seguinte: tem dois princípios que têm que ser respeitados em crimes de grande repercussão. E esse foi de repercussão nacional. Primeiro, duração razoável do processo. Eu não posso ter um julgamento de um processo desse com 1 ano, 2 anos, 3 anos. Vai estar ali o calor ainda daquele negócio e vai influenciar na decisão. Não foi o caso, demorou bastante tempo para ter o julgamento. Mas o segundo fator não foi respeitado, no meu ponto de vista. Não poderia ter sido feito esse julgamento realizado naquela comarca. Na cidade que aconteceu o fato. Era para ser deslocado, desaforado para outra comarca, e outra comarca, o jurado tem uma condição sem o emocional envolvido de julgar Não aquele as caso. pessoas da região. Doutor, Porque realmente foi pode grande falar. a repercussão social. Acredito que deveria ter havido desaforamento também. É, Né? Agora, sim, a gente tem uma ideia no Brasil, né, de muito punitivista. Muito Tem que ter um punitivista. culpado, tem que ter um culpado. Exato. E às vezes não tem. Exato. É uma sensação que a gente tem aqui no Brasil de que se a pessoa for condenada, o crime, Justiça. de alguma forma, ele Justiça. foi resolvido. E não. Eu posso O estar direito cometendo outro penal- crime, né, doutor? Exato, posso estar cometendo outro crime. Tirando a vida de outra O direito família, penal de não outra vai pessoa. trazer a vida de volta. Né? O encarceramento não vai trazer vida de volta. Encarceramento não melhora a Encarcerar condição jovens, das pessoas. cantores, Jovens, aí. Se não é bom para. Eu acho que nenhum cantor, nenhum cara que toca numa banda que tem um público que frequenta. Eu vou tocar hoje, eu posso matar alguém. Ou fogo aqui pra Encarceramento. matar todo mundo pra acabar minha carreira. Encarceramento, Eu acho que ele- nesse sentido que eu penso, entendeu? Mas acabou o programa. Suas considerações, você tem 1 minuto. Bem rapidinho. Por favor, Márcio. Aprendemos bastante aqui com dois nobres, como a gente sempre fala, dois monstros sagrados, e foi esclarecedor e muito didático, já que nós tivemos em alguns momentos aqui opiniões divergentes, opiniões diferentes, mas que levou muito conhecimento para você, telespectador. Doutor Matheus, Obrigado aos doutores. Prazer, Matheus, muito obrigado. por favor, suas considerações. Gostei bastante, acredito que a gente entrou em vários temas, direito constitucional, por último, direito penal, dois temas bastante espinhosos, mas muito proveitosos. Gostei bastante. Doutor Rebouças. Fantástico, porque sem contraponto, sem entendimento Exato, sem divergente, dialética. você não chega no consenso. Exatamente. O telespectador hoje pode ouvir dois pensamentos e chegar na sua conclusão. É essa ou é essa que eu concordo? Obrigado, até a próxima. Eu que agradeço vocês.